Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a lipo de papada enzimática. É um procedimento que está sendo muito procurado nos consultórios. Os pacientes têm muitas dúvidas porque querem saber se é um procedimento invasivo, se tem anestesia, se tem corte, se é uma lipoaspiração. Então eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas aqui e se vocês tiverem alguma pergunta, me chama no particular que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? A lipo de papada enzimática, ela é feita com uma enzima, como o próprio nome diz. Então, ela não tem corte, ela não tem anestesia, ela não é uma lipoaspiração. Ela é um produto que a gente aplica debaixo do queixo e ela vai quebrar essa gordura, ela vai agir na célula de gordura, ela quebra aquela célula de gordura, certo? Chama ácido deoxicólico, o famoso Quibela. É muito conhecido nos Estados Unidos e agora, recentemente, foi liberado aqui no Brasil pela Anvisa, então ela tá muito procurada, está sendo muito procurado esse procedimento nos consultórios. Como que é o procedimento? São feitos por sessões, então geralmente a gente indica 4 sessões. Pode-se fazer no máximo 6 sessões por ano, certo? Tem paciente que já responde bem na primeira sessão. Tem paciente que demora um pouco mais, de 2 a 3 sessões para começar a ver o resultado. Então o resultado não é um resultado imediato. Você não vai aplicar e já vê a gordura sumindo, não é assim que funciona. Ele age por 30 dias, aquele produto no queixo, né, debaixo do queixo, naquela gordura. Então fica por 30 dias agindo. Então o tempo entre uma sessão e outra geralmente é de 30 dias também, certo? Então, tem alguns pacientes que já com 1 ou 2 sessões tá ótimo, tem o resultado esperado, e tem alguns pacientes que a gente precisa de um pouco mais de sessões. A média é 3, 4 sessões geralmente, certo? Como todo procedimento tem os seus riscos, claro. É uma região que passa inervação, tem vaso sanguíneo, então sempre procure um profissional qualificado para fazer as aplicações, que já tem uma experiência, que conheça de anatomia, né, da região, para poder fazer as aplicações no lugar correto. O que pode acontecer também durante a aplicação? Pode acontecer de pegar algum vasinho, então pode ficar roxo, né? O local pode ficar um pouco roxo. Geralmente incha um pouquinho, então assim, geralmente com 1 semana, 10 dias já começa um processo que vai desinchando. E pode ficar dolorido também o local. Geralmente fica um pouquinho dolorido, não é uma dor assim insuportável, não. É aquela coisa que se você colocar a mão, vai ficar dolorido porque você aplicou uma injeção no local, certo? Então assim, o que eu indico geralmente para os meus pacientes? Eu falo para eles evitarem fazer o procedimento perto de fim de semana e perto de algum evento que você tenha, né, que eles tenham. Então, se vai ter uma festa, se vai ter algum evento assim, evita, por quê? Porque fica um pouco inchado, certo? Dá um efeito que dá uma caidinha inicialmente e pode ficar roxo. Não significa que vai ficar roxo, mas pode acontecer de ficar roxo. Uma leve ardência, uma leve dormência são processos normais da aplicação, tá? Então, geralmente são de 4 a 6 sessões que a gente indica, né? No máximo 6, 4 sessões é a média, 3 a 4 sessões. Não precisa fazer drenagem. O que são os cuidados? Não pode, se ficar roxo, não pode tomar sol, evitar exercício físico por uns 2 dias mais ou menos. Evitar ficar pegando, encostando no local. A intenção é formar uma área de inflamação ali. Então não pode tomar anti-inflamatório, tem alguns remédios que não pode tomar. Se ficar um pouco dolorido, como eu falei, se ficar pegando fica dolorido, o que o paciente pode fazer é tomar um analgésico, certo? O que mais que teria de perguntas? Se volta, né? Então, esse procedimento, essa gordura aqui debaixo do queixo, o queixo duplo, a papada, ela só volta se o paciente tiver um ganho de peso excessivo. Então aquela gordura que a gente eliminou, ela não volta mais, tá bom? Mas se o paciente engordar muito, claro que vai formar uma nova camada de gordura ali, tá bom? Então acho que essas são as principais perguntas aqui no consultório.
Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, me chama no privado, me chama no particular. A gente tem que, para saber a quantidade de sessões, a gente tem que avaliar o paciente. Então, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, depende da quantidade de gordura que cada paciente tem. Então, não é receita de bolo, não tem como eu falar aqui para todo mundo, o seu vai ser 2, 3, 4 sessões. Cada caso é um caso, tem que ter avaliação, certo? Então, procure sempre um profissional qualificado, procure alguém que já tenha experiência nessa área, que conheça de anatomia. E no mais, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? Um beijo e até a próxima!